Então, beleza, pessoal, agora já estou gravando aqui. Boa tarde para todos. Vamos começar com o nosso assunto aqui de classes abstratas. Um assunto, assim, muito sossegado, muito mesmo, desde que você tenha entendido herança. Se você não entendeu herança, entender classe abstrata fica um pouquinho mais complicado, porque classe abstrata está diretamente ligado com herança. Qual que é a ideia da classe abstrata? A ideia da classe abstrata é o seguinte: vamos supor que você tem um molde, tá? Para poder fazer alguma coisa, mas esse molde ele não está completo ainda. Tá? Então, você virou e falou assim, olha, para eu poder ter essa bola aqui, faz de conta que é bola, o molde é de bola. Para eu poder ter essa bola, eu tenho todas essas coisas aqui. Pronto. Só que falta um pedacinho. E esse pedacinho que falta, ele impede você de criar uma bola. Então, para a gente já ter uma ideia, a gente não cria objetos de classe abstrata. A classe abstrata é uma classe que falta alguma coisa. Então, como eu estou dando o exemplo de bola, se eu estiver criando uma bola e essa bola fizer parte de uma classe abstrata, significa que eu não crio o objeto de bola. Tá? Por quê? Ainda falta alguma coisa para completar essa bola. E aonde que eu vou completar essa coisa que falta? Eu vou completar nas filhas de bola. Então é como se bola virasse e falasse assim, olha, eu tenho quase tudo que eu preciso para poder ser um objeto, mas ainda falta esse pedacinho. E esse pedacinho ele é específico de cada classe. Então não adianta eu tentar colocar um comportamento aqui, porque não tem um comportamento padrão. Tá? Vamos supor que, como eu estou falando de... Não, a classe Eva, né, que no caso é Object, ela não é abstrata. Ela é uma classe completa mesmo, tá bom? Ela não é abstrata. Então é o seguinte, vamos supor que a bola, como eu estou usando o exemplo da bola, ela tem um método quicar. Só que não existe um jeito padrão de quicar. Então significa que se a bola for de futebol, ela quica de um jeito, se ela for de basquete, ela quica de outro, se ela for de sinuca, ela quica de outro, se ela for de bocha, ela quica de outro jeito. Então não existe um comportamento padrão de quicar bola. Tá? Então é como se virasse e falasse o seguinte, olha, todas as bolas elas precisam de quicar. Tá? Então existe um método chamado quicar. Só que eu, no meu entendimento de bola, eu não sei como quicar. Porque eu não sei que bola que eu vou ser ainda. Eu sei que eu vou ser uma bola, porque afinal de contas eu sou a classe mãe. Eu sei que eu vou ser uma bola, mas eu não sei qual tipo de bola. E como eu não sei qual tipo de bola, eu não sei como eu vou quicar. Não adianta eu tentar colocar um padrão de quicar, porque esse padrão não existe. Vamos voltar aqui no exemplo da aula 16, só para a gente entender aqui. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, né, que eu estava respondendo antes de gravar aqui, né, antes de iniciar a aula. Por exemplo, esse método aqui, ó, número de dias de férias, ele tem um comportamento padrão, tá vendo? A classe funcionário, ela tem um comportamento padrão que é o número de dias de férias padrão é 30. Bom, então, assim, tem algum comportamento, mas vamos supor que não exista esse comportamento. Olha, um funcionário por si só não é suficiente para saber quantos dias de férias ele tem. Tá? Depende se ele é engenheiro, se ele é diretor, se ele é secretário, se ele é gerente ou se ele é de uma outra classe que não é nenhuma dessas quatro. Tá? Então significa que não existe um funcionário que é do tipo funcionário. Existe funcionário do tipo engenheiro, funcionário do tipo diretor, funcionário do tipo secretário, funcionário do tipo gerente, funcionário de qualquer outro tipo aqui, que eu posso ter mais uma caixinha, mas não existe funcionário do tipo funcionário. Tá? Então não existe um comportamento padrão para o número de dias de férias. Então esse é o assunto da aula de hoje. É quando eu tenho uma classe que ela avisa, olha, eu não estou completa, falta coisa em mim. E é papel de quem implementar essa coisa que falta. É papel da classe filha, tá? Então, um resumo geral de classe abstrata é isso daí. Então, a gente pode ver que ela está intimamente ligada com a herança, porque só faz sentido eu falar de classe abstrata quando eu falo de herança.
Porque a classe ela está incompleta e para ela ficar completa eu preciso ter um filho. Entendeu? Então, precisa de ter entendido a herança, tá? Então, vamos lá. Então, classe abstrata. Ao término dessa aula, você será capaz de utilizar a classe abstrata quando necessário. Beleza. Vamos recordar como pode estar nossa classe funcionário. Então, voltando aqui, né? Tipo isso aqui. Então, eu tenho aqui uma classe funcionário, tenho nome, CPF e salário, tem um get bonificação e o salário é 1.2. Tá? Então, ela pode ter outras coisas, mas ela tem isso aqui que a gente está vendo. Agora, vamos ver esse controle de bonificação aqui, né, que está a ver com isso aqui. Ó. Pega o salário e multiplica por 1.2. Então, vamos lá. Controle de bonificação. Total de bonificações. Vai pegar um funcionário, aqui ó, funcionário, imprimir uma coisa que não devia ser impressa aqui, mas tudo bem, e ele vai incrementar o total de bonificações. Porque qual que é a ideia dessa classe aqui? É que todos os funcionários sejam registrados e que você tenha ideia do tanto que vai ser pago de bonificação depois de registrar todos os funcionários. Bom? E aí tem um método chamado get total de bonificações que vai retornar o total. Então, se eu pegar 3 funcionários aqui, ó, e um deles tem salário de 1.000, o outro tem salário de 2.000 e o outro tem salário de 3.000, por exemplo. Então, na hora que eu passar o primeiro aqui, a primeira referência, quanto que vai dar a bonificação dele? 1.200. Na hora que eu passar o segundo, vai dar 2.400. Na hora que eu passar o terceiro, vai dar 3.600. Eu não sei quanto dá a soma disso aí, mas vamos lá. 7.200. Então, depois de eu registrar esses 3 funcionários aqui e chamar esse método get total de bonificações, ele retorna 7.200. Todo mundo entendeu a ideia até aqui, né? Para que serve essa classe controle de bonificações aqui, né? Se eu tiver um funcionário e não registrar ele, a bonificação dele não fica registrada. Então, vamos lá. O método registra recebe qualquer referência do tipo funcionário. Então, pode ser funcionário, gerente, diretor e etc. Mas eu estou assumindo aqui, por enquanto, só esse do funcionário, tá? Eu não sei as outras bonificações. O exemplo que eu passei é de 3 funcionários mesmo, não de gerente, diretor, nem nada, tá? Estamos utilizando aqui a classe funcionário para polimorfismo. Beleza, porque pode ser gerente, diretor, esqueci quais são as outras. Vamos voltar aqui. Engenheiro, diretor, secretário e gerente, tá bom? Porém, em alguns sistemas utilizamos uma classe com apenas esses intuitos, de economizar um pouco de código e ganhar polimorfismo para criar métodos mais genéricos, que se encaixam a diversos objetos. Então, o que está falando nessa terceira bolinha aqui? Olha, tem classe que ela só serve para ser superclasse. Ela mesma não tem nada de interessante. Em outras palavras, é isso daqui que está nessa terceira bolinha. Ela não tem nada de interessante. Está lá, eu escrevi um pouquinho de código, beleza, mas o papel dela mesmo é ser mãe de outras classes. E nesses casos, eu uso classe abstrata. Um dos usos, né, de classe abstrata. Então vamos lá. Faz sentido ter uma referência do tipo funcionário? Essa pergunta é diferente de saber se faz sentido ter um objeto do tipo funcionário. Vocês entenderam que isso aqui são coisas distintas? O que é ter referência do tipo funcionário? É ter uma referência para qualquer objeto de qualquer classe que seja filha de funcionário. Tá? É essa que é a primeira parte da pergunta. E agora, faz sentido ter um objeto do tipo funcionário? Fazer sentido ter objeto do tipo funcionário é fazer sentido ter um new no funcionário. Não um new no gerente, não um new no secretário, não um new no engenheiro. É um new no funcionário. Tá bom? E aí, tá aqui a resposta. Né? Nesse caso, facinho e é muito útil. Então vamos lá. Porém, dar new em funcionário pode não fazer sentido. Isso é, não queremos receber um objeto do tipo funcionário, mas sim
de aquela referência, seja gerente, diretor e etc. Então, só para consolidar tudo que eu já falei, olha, eu estou interessado nas classes filhas de funcionário. Só que eu não quero listar todas, tá? Porque eu poderia fazer com sobrecarga, tá? Eu poderia chegar e criar uma classe chamado get bonificação, não, se bem que o get bonificação não, né? É o registro aqui, tá? Tem nada a ver com get bonificação. Eu poderia criar um registro gerente, um registro diretor, um registro engenheiro e um registro outra coisa que eu esqueci. Bom, ok. Engenheiro, diretor, secretário e gerente. Tá. Eu poderia ter 4 registros. E aí não precisaria ter um genérico chamado funcionário. Só que isso aí é bobagem. Tá? Porque eu posso fazer do jeito que está aqui, fica muito mais elegante. E eu impeço de ter um objeto do tipo funcionário, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Então, exemplo aqui, ó. Imagine a classe pessoa e 2 filhas, pessoa física e pessoa jurídica. Faz sentido permitir instanciar a pessoa? Não, porque a pessoa ou ela é física ou ela é jurídica. Só que num lugar eu preciso receber uma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, mas não uma pessoa que não seja nem física nem jurídica. Bom, vamos ver aqui, ó. Instanciar seria da NIL? Sim, instanciar é da NIL, tá? Instanciar é o processo de criar um objeto a partir de uma classe. Isso é instanciar. Então, a nossa solução é classe abstrata. Eu crio uma classe abstrata chamada pessoa e crio 2 classes, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que não são classes abstratas e que estendem pessoa, óbvio, né? Aqui eu estou sempre falando de extensão, porque se não tem extensão, não faz sentido o conceito de classe abstrata aqui, né? Eu falei isso nos slides aqui para trás. Só tem que estar associado com herança, tá bom? Então vamos lá. Então, classe abstrata. O que é a nossa classe abstrata funcionário? Nossa empresa tem apenas diretores, gerentes, secretários, etc. Ela é uma classe que apenas idealiza um tipo, define apenas um rascunho. Não faz sentido ter um objeto funcionário apenas. Então é como se eu não pudesse ter esse cara aqui, ó. Tá? Eu não posso ter esse cara, mas eu posso ter engenheiro, diretor, secretário, gerente e estagiário. Tá? Então eu posso ter quaisquer outras classes, mas não posso ter funcionário, tá bom? Então, olha só, como que a gente faz isso? A gente adiciona essa palavra abstract aqui na classe. Então, da mesma forma que a gente tem lá o public e tudo, a gente tem uma outra palavra-chave. Ela não substitui public, tá? Não substitui private, não substitui nada disso. Ela não é modificador de visibilidade, não, de acesso, não. Só estou falando que é uma outra palavra-chave. Você adiciona a palavra abstract e essa palavra ela faz com que você não possa mais dar new na classe funcionário. Então está falando assim, olha, essa classe não está completa, tá? Tem que ter uma classe filha de classe funcionário que não tenha a palavra abstract para que você possa dar new, tá bom? Então vamos lá, a Júlia falando aqui, ó. Como seu exemplo de bola, eu teria classe abstrata bola e as classes bola de tênis, bola de futebol, exatamente, isso aí, tá bom? Então a minha classe bola ela é abstract e a minha classe bola de tênis, bola de futebol, bola de basquete, de bocha, de sinuca, nenhuma delas é abstract mais, tá bom? Então eu só posso dar new, tá? Vou colocar a palavra new aqui, ó. Eu só posso dar new em classes que não são abstract. Bom? Então, o funcionário continua sendo superclasse? Perfeito. Mas não gera objeto? Perfeito. Tá? Funcionário continua sendo superclasse, mas eu não posso dar new no funcionário. Posso dar new no gerente, posso dar new no estagiário, na secretária, em qualquer coisa, mas não posso dar new no funcionário mais, tá bom?
E da mesma forma aqui, ó, isso aqui vai junto, tá? Aquilo que a gente já viu sobre a herança, ela permanece. Bom, se você cria uma classe e herda daquela classe, ela leva tudo na outra. Você podendo ver ou não, ela leva. Então isso tudo aqui, ó, vai parar na classe filha. Tá? Vamos continuar aqui. Então olha só que legal. Agora eu tenho uma classe gerente que estende funcionário. Olha só que lindão. Essa daqui é abstrata, então eu não posso dar new. Não posso dar new nela, mas eu posso dar new em gerente. Porque gerente não tem a palavra abstract. E aqui no caso, essa hierarquia não tinha aparecido antes. Aqui está falando que diretor estende gerente e presidente estende funcionário. Tá? Uma nova hierarquia aqui. Então, eu não sei o que está aqui para frente, mas eu posso dar new no gerente porque eu estou vendo, mas provavelmente eu posso dar new no presidente e no diretor também. Tá bom? Então vamos lá, métodos abstratos. Antes de ler qualquer coisa aqui, ó, o que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata é aquela que tem a palavra abstract. Tá bom? E o que é um método abstrato? É um método que tem a palavra abstract. Então, antes de ler o slide aqui, apesar que eu já disponibilizei para vocês e talvez vocês estejam acompanhando, mas é só para a gente fazer um exercício de pensar aqui. Vamos lá. Quando eu falo que uma classe ela é abstract, significa que eu não posso dar new nela. Mas em outras palavras, é como se ela tivesse o quê? Eu já até falei essa palavra aqui hoje, mas é como se ela tivesse o quê? Pergunta para vocês. Repito, eu falei o seguinte, sem ler o slide de abstract, de método abstrato. É para a gente pensar. Eu falei que quando uma classe ela está com a palavra abstract, eu não posso dar new nela. Tá? Isso é fato. Mas eu falei que eu não posso dar new nela, porque quando ela está com a palavra abstract, é como se ela tivesse alguma coisa. Entendeu? Qual que é essa característica que faz com que eu não possa dar um new nela? Né? Repetindo a pergunta de outra forma. Tá? É como se ela tivesse o que essa classe abstrata minha? Não, tem nada a ver com private, não. Não, não. Não tem nada a ver com assinatura e não tem nada a ver com consultor. Não, fosse invisível também não. Ué, ela é visível, eu preciso ver ela. É como se ela tivesse o quê? Não, na estática também não. Eu já falei essa palavra aqui hoje. Tá? Eu não posso dar new nela porque é como se ela tivesse o quê? Incompleta. Perfeito. O Gabriel respondeu ali, tá? É como se a classe estivesse incompleta. Então eu só posso criar objetos de coisas completas. Se aquela coisa ela está incompleta, eu não posso dar new nela. Então, para fazer a gente pensar aqui um pouco, quando eu falo que a classe é abstract, é porque ela está incompleta. Se eu falo que um método é abstract, é porque falta o que nesse método? Perfeito. O Eric respondeu ali, ó. Perfeito. Falta a implementação, tá bom? Então é o seguinte, da mesma forma que eu coloco a palavra abstract numa classe para falar assim, olha, essa classe não está completa, eu coloco o abstract no método para falar o seguinte, olha, esse método não tem implementação. Significa o quê? Tá? Nós vamos chegar ali no slide, mas é porque a gente tem que pensar aqui. Se eu pegar um método e colocar a palavra abstract nesse método, significa que esse método não tem implementação. O que eu estou obrigando a acontecer?
O usuário é... Eu entendi sua resposta, tá, Eric? Mas não é o usuário, não. É a classe filha implementar o método. Tá? Eu entendi exatamente sua resposta aí, mas não é o usuário, não. E é sempre o programador, né? A gente está assumindo aqui que isso é papel do programador, ele que está fazendo o programa. Mas é o seguinte, é papel da classe filha implementar. Então, por que que isso é importante? Porque lembra que é o tipo estático que define a assinatura? Então, no caso da bola, que é o que eu estou usando de exemplo, eu vou lá na minha classe bola e falo assim, ó, abstract quicar. Tá? Então significa que toda bola tem que ter um quicar. Porém, a bola não sabe quicar. Então, na hora que eu vou lá na classe bola de tênis, eu ensino a quicar. Quando eu vou na bola de futebol, eu ensino a quicar. Quando eu vou na bola de boliche, eu ensino a quicar. Assinatura, o que é assinatura? É nome do método, tipo de retorno e tipo dos parâmetros. E os parâmetros, né? É assinatura. Isso daí que a gente chama de assinatura. É como se fosse o protótipo lá em C, tá bom? Então cada uma quica de um jeito. Isso, cada uma quica de um jeito. Mas por que eu coloco esse abstract quicar? Tá? Provavelmente isso tudo está escrito no slide. Mas é porque eu estou forçando aqui a gente a pensar. Por que eu coloco essa palavra abstract quicar? Porque se eu não colocar o quicar, significa que nem toda bola precisa ter quicar. Quando eu coloco abstract quicar, significa que toda bola tem que ter quicar, porém não existe um kick padrão. Então, bola não sabe quicar, mas as filhas de bola sabem quicar. Tá? Essa que é a ideia. Então, vamos ver o que está escrito aqui nos slides. Então, vamos lá. Métodos abstratos. Se o método getBonificação não fosse reescrito, ele seria herdado da classe mãe, fazendo com que devolvesse o salário mais 20%. Ok. Faz algum sentido ter esse método na classe funcionário? Não existe uma regra, tá? Às vezes faz sentido e às vezes não faz sentido. Se o comportamento padrão é retornar 20%, então faz sentido. Se não tem um comportamento padrão, então não faz sentido. A resposta para essa pergunta é realmente depende, tá? Faz sentido ter um comportamento padrão? Então você põe um comportamento padrão. Não faz sentido um comportamento padrão? Então você não põe e escreve abstract. Ok? Em uma classe abstrata, podemos escrever que determinado método será sempre escrito pelas classes filhas. Isso é um método abstrato. Todas as classes filhas, tá? Uma classe que não é abstract é uma classe concreta. Você não escreve essa palavra lá, né? Não escreveu nada porque ela é concreta. Você escreveu abstract, ela é abstrata, tá? Então, todas as classes filhas devem reescrever esse método. Significa que, para eu ter uma classe concreta, o que eu preciso fazer? Tá? Pergunta para vocês. Para eu ter uma classe concreta, o que eu preciso fazer? Então, não não colocar abstract na classe, eu concordo com vocês. Isso é uma das coisas. Então, uma das coisas que eu preciso fazer é a minha classe não ser abstract. E que mais? Ela tem que estar completa. Ok. E o que é estar completa? Com todos os métodos implementados. Perfeito, viu, Rafael? Então, para uma classe ser concreta, ela, além de não ter a palavra abstract nela, ela precisa implementar todos os métodos abstract da classe mãe. Tá? Isso é que torna uma classe concreta. Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, não colocamos o corpo do método e usamos a palavra-chave abstract. Né? Claro que a gente não põe o corpo, porque se falta implementação, que é o que a gente discutiu, eu não ponho nenhuma implementação. Tá? E as filhas tornarão o método concreto. Como que a filha torna o método concreto?
não colocando abstract, porque afinal de contas ela vai implementar, então ela não coloca abstract e ela implementa. Tá? É assim. E o que mais que falta para poder ficar lindão? A pergunta é para vocês, tá? E o que mais que falta para ficar lindão? Tem alguém aí? Caiu a... E aí, o que que falta? A classe filha não vai ter abstract, não vai escrever abstract, vai colocar implementação e para ficar lindo, o que mais que ela vai colocar? Isso, perfeito, Felipe. Override, tá bom? Então tá aqui, ó. Registra, tá? Controle de bonificação. Como posso acessar o método getBonificação se não existe na classe funcionário? Aqui, antes de eu passar para o próximo slide. Como que eu posso acessar? Eu vou acessar chamando getBonificação do mesmo jeito. Porque aqui, vamos lá, aqui vem referência para outra coisa que não seja objeto? Não tem como. Tá? Referência sempre é para o objeto. Então, se não vem referência para o objeto, para outra coisa que não seja objeto, significa que obrigatoriamente F é concreto, tá? É um objeto de uma classe concreta. E se ela é objeto de uma classe concreta, ela tem o getBonificação. Então eu posso chamar sossegado, tá bom? Não importa qual é o tipo de funcionário que chega aqui. Com certeza esse funcionário tem getBonificação implementado, tá bom? Então vamos lá. Já que o método é abstrato, com certeza suas subclasses têm esse método. Claro, né? Porque senão não tem jeito de criar. O que garante que essa invocação do método não vai falhar, é o que eu acabei de explicar. Um método abstrato obriga, essa é a palavra-chave, tá? Um método abstrato obriga a classe em que ela se encontra a ser abstrata. Bom? Então, se eu colocar abstract no método, significa que obrigatoriamente a classe é isso, abstrata, tá? O seguinte, a classe, vamos lá, vocês já responderam, tá certinho. Se o método abstrato obriga a classe ser abstrata, significa que se eu tenho um método abstract, a minha classe tem que ter a palavra abstract. Mas a classe abstract, ela obriga a ter algum método abstrato? Perfeito, não obriga, tá bom? Ela não obriga, ela pode, mas ela não obriga. Agora, se o método é estático, aí sim, obrigatoriamente a classe tem que ser abstrata, tá? E o Felipe perguntou: classes abstratas podem ter métodos concretos? Podem, sem problema nenhum, tá? Você pode chegar e virar e falar assim: ah, eu tenho comportamento padrão aqui para todos os métodos, exceto essa última. Não, então você põe abstract só nessa última, tá? Repete a pergunta, qual pergunta? Eu não fiz nenhuma não, Felipe. A pergunta é sua mesmo, você escreveu aí, classes abstratas podem ter métodos concretos? Eu falei que sim, resposta é sim. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui a Virginia já usou um programa decente de desenhar, né? Provavelmente ela estava fazendo no Paint, igual eu antes, ou algum editor bem avacalhado, né? Aí aqui ela já fez um tema bonito, né? Olha só que legal. E se a nossa empresa fosse assim, ó, funcionário, presidente, gerente, diretor, que é esse mesmo desenho aqui, ó. Tá? Só que ali está mais detalhado. Olha só que lindão. Tá falando, esse Azinho aqui é de abstract, tá? Então, a classe funcionário é abstract e tem um método getBonificação abstrato. Né? Presidente não é abstract, então ela implementa getBonificação. Gerente
não é abstrato, então ele implementa get bonificação. E diretor é filho de gerente, tá? Então, diretor tem get bonificação. Ok? Se esse aqui já implementou, esse aqui já tem. Então, não tem nenhum problema. Eu não sou obrigado a ficar reimplementando em todos os filhos. A partir do momento que um filho implementou, todo mundo que está para baixo dele tem. Não tem necessidade mais de ficar dando nova implementação de uma coisa que já está implementada. Bom, e essas classes vão compilar? Vão. Tá? Essa é abstrata, esse método é abstrato. Aqui ele está implementado, é concreto. Aqui está implementado, é concreto. E aqui está implementado, que herdou desse. Tá? Então, sim. Agora vamos lá. E se a nossa empresa fosse assim? Agora vamos dar uma olhada aqui com mais carinho, porque esse aqui ficou maior. Vamos ver. Funcionário é abstrato, presidente implementa, gerente implementa, diretor herda de gerente, secretária é abstrato, não implementa, secretária agência get bonificação implementa, e esse aqui vai compilar? Sim, tá bom? Esse aqui também está montado lindão. Porque o importante é que alguém implemente. Não precisa ser o cara imediatamente filho. Entendeu? Porque, por exemplo, aqui, ó, secretária é imediatamente filha de funcionário. Mas ela não é obrigada a implementar. O importante é que alguém implemente. No caso aqui, está sendo implementado nessas duas. Então, não tem nenhum problema, tá certinho isso aqui. Vamos lá, observações. Uma classe que estende uma classe normal também pode ser abstrata. Ela não poderá ser instanciada, mas sua classe pai, sim. Tá? O que acontece? Eu posso resolver transformar uma classe numa classe abstrata, não tem nenhum problema, não. É isso aqui que essa primeira bolinha tá falando. Tá? Então é o seguinte, vamos voltar aqui. É como se ele estivesse falando o seguinte, naquela primeira bolinha. Olha, esse cara aqui não é abstrato, mas esse aqui é. Tem problema? Não, não tem problema. Tá? Eu posso resolver, a partir de um determinado ponto, tornar aquilo abstrato. E você, nossa, mas esse trem não é esquisito? Não, esse negócio não é esquisito, porque se não puder fazer isso daqui, significa que ele já viola a própria hierarquia do Java. Porque na própria hierarquia do Java tem uma classe chamada Object. Tá? Já tem uma classe chamada Object. E funcionário herda de Object. E funcionário é abstract. Então não tem problema nenhum em algum momento da hierarquia eu falar assim, agora essa classe é abstrata. Não tem nada de demais, tá? Então, essa primeira bolinha aqui, ó, é isso aqui que eu adicionei, tá? E isso aqui que já é da relação original. Eu fazer a partir de agora é abstrato. Beleza. Uma classe abstrata não precisa necessariamente ter um método abstrato. É o que eu perguntei para vocês nesse slide aqui. Um método abstrato obriga a classe a ser abstrata, mas uma classe abstrata não obriga a ter métodos abstratos. Okay? É isso aqui. Exercícios. Mais exercícios. Comparação de objetos. Só para a gente poder finalizar, porque assim... Não, mas é sossegado. É aquele negócio assim... Você vai e coloca uma coisa, depois põe mais outra coisa, depois põe mais outra coisa, entendeu? Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Repare que nossa classe conta é uma excelente candidata para ser abstrata. Transforme a classe conta, que você já fez, tá? Em conta abstrata. Repare o que aconteceu no seu main. Seu main vai parar de compilar. Tá? Porque antes você estava dando new em conta e agora não pode mais. Para que o código do main volte a compilar, troque o new conta por new conta corrente. Pronto. Tá vendo? Olha só. De cara, você colocou uma palavra aqui e parou.
Aí aqui você acrescentou corrente e já voltou. Então você já fez o 1 e o 2, tá vendo? Transforme o método atualiza da classe conta em abstrato. Tá? Reescreva o método atualiza. Mais exercício. Cria uma classe chamada pessoa. Aí você vai colocar nome e idade. 2 construtores. Entendeu? Então, assim, micro passos isso aqui. Tá? Não esquenta a cabeça, não. E aqui no final, tem uma dica de comparação de objeto aqui que a Virginia colocou. Esse assunto aqui é legal, tá bom? Da próxima aula. Vamos lá. O que o equals faz ao pé da letra? O equals ele vê se as classes são referências para a mesma classe. Tá? É isso que o equals tradicional vai fazer isso. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Não sei se tem implementação dele aqui, mas se tiver, a gente já dá uma olhada. Só para mostrar para vocês aqui. Tem. Aqui, ó. Olha só o que o equals faz. Tá? Ele simplesmente vai comparar se a referência do objeto que você está perguntando é igual à referência de quem você está comparando. Então, aqui, ó. Esse objeto é o mesmo desse objeto? Ele só quer saber se os dois referenciam o mesmo objeto. Então, se lá na memória o objeto está aqui, e aí tem uma referência aqui e uma referência aqui, e todas as duas referências referenciam esse objeto. Então, o equals padrão, ele faz isso. Tá? O getClass retorna a classe do objeto. Tá? E o instance of, isso daqui foi pergunta de alguém, que eu não lembro, isso aqui eu não comentei não. Isso aqui só retorna as classes, né? E alguém perguntou se tinha como saber de que ele era o tipo. Existe esse instance of aqui, tá? Então, o que esse slide aqui está te dando de dica? Porque é comum, tá? Você sobrescrever o método equals. Então, você vira e fala assim, olha, eu quero comparar dois objetos, mas eu não quero só saber se eles são iguais do ponto de vista de apontar para o mesmo objeto. Eu quero comparar se eles são iguais com relação a outros aspectos, então com relação aos atributos. Então, eu sobrescrevo esse equals aqui. Quando você sobrescreve o equals, ele te pede para poder sobrescrever um outro método. Tá? É muito comum que é o getHashCode. Eu acho que é esse o nome do método. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, hashcode, não é getHashCode, ó, hashcode. Ele te pede para você passar uma outra forma de calcular o hash dele, tá? Porque ele usa essa informação aqui para poder comparar e saber se um objeto é o objeto que está falando, tá? Então, o que esse slide traz aqui de informação? Que é comum você sobrescrever isso. E é comum que dentro da sua sobrescrita você pegue informação sobre a classe para saber se aquele cara é de uma determinada classe, e é comum também você perguntar se ele é de uma determinada instância. Então vamos supor que eu vá comparar duas bolas, tá? Então, antes de eu fazer o downcast aqui para um determinado tipo de bola, eu vejo se ele é daquela instância, porque eu quero usar alguma coisa específica dele. Tá? Então é muito comum usar esses métodos aqui numa sobrescrita de equals. Tá? Nesse slide a Virginia não falou sobre o hashcode, tá? Mas
É quase que obrigatório que quando você sobrescreve o equals, que ele te mande você reimplementar o hashcode, tá? A gente pode até fazer isso aqui, ó, para ver se eu não estou falando besteira, mas eu acho que eu não estou. Vamos ver aqui. Vamos pegar a assinatura certinha do, do equals. Cadê o equals? Já perdi. Aqui, ó. Vamos ver o que é que ele está reclamando aqui primeiro. Eu não coloquei o override, então vamos colocar. Vamos ver o que mais que ele está reclamando. Aqui, ó. Dá para vocês verem a minha tela ou não? Assim, dá para ler o que está aqui nesse balãozinho? Aqui, ó. A primeira informação está escrita aqui, ó. Generate missing hashcode. Tá? A primeira frase que está escrita aqui é Generate missing hashcode. Porque é quase que obrigatório. Quando você troca o comportamento do método de comparação de igualdade, o equals, que você tenha que fornecer um novo hashcode, tá? Vamos colocar aqui, ó. Deixa ele fazer para mim. Aqui, ó, pronto. Ele fez um aleatório aqui. Mas é só para mostrar para vocês, né, porque eu estava falando aqui no slide, porque é comum sobrescrever o equals, tá? Muito comum. Só que quando você sobrescreve o equals, é quase que obrigatório que você tenha que sobrescrever o hashcode. E não está escrito isso aqui no slide. Então, eu estou passando informação extra para vocês. Tá? E qual é a outra coisa aqui? Ó? Não faz muito sentido você comparar objetos de classes que não são da mesma classe. Então, observe que aqui espera object. Então, se de cara o objeto que eu estou recebendo como parâmetro ele não é bola de futebol, já de cara eu posso falar que ele não é igual ao que eu estou, entendeu? Então, vamos imaginar aqui, ó. Ele espera object, significa que eu posso comparar com funcionário, entendeu? Então, por exemplo, assim, compara bola de futebol com funcionário. Não faz o menor sentido. Então, se de cara ele já não for bola, a resposta já é falso, tá? Então, muita atenção com isso aqui, ó, porque para sobrescrever o equals, ele tem que ser object, tá? Se você coloca bola de futebol aqui, ó, não é sobrescrita, tá? Isso aqui, ó, não é sobrescrita. Ele já tá até achando ruim aqui, ó. Isso aqui é sobrecarga. Você tem um equals de object e você tem um equals de bola de futebol. O que é sobrescrita é o object, tá? Esse aqui. E aí, como não faz sentido você comparar coisas que não são bola de futebol, você já pode dar falso de uma vez, entendeu? Tá? Isso aqui tá a checagem do tipo, né? Que é o negócio que eu falei com vocês aqui, que ele está reclamando, ele não sabe o que é, o que fazer com coisas object. Então eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, if object instance of bola futebol. Opa. Tá vendo aqui, ó? Ainda falta fazer coisa, tá? Só mostrando para vocês aqui. Olha só o que ele está falando agora, olha. Se não é instância de bola de futebol, então de cara já é falso, não tem mais o que eu comparar. Aí depois eu dou um jeito de comparar. Vamos ver, por exemplo, se eles têm a mesma cor e raio, entendeu? Por exemplo, se a bola tiver a mesma cor e mesmo raio, é bobagem isso aqui que eu estou falando, né? Mas é só para explicar para vocês
esse slide extra que a Virginia colocou aqui no final, que ficou meio solto, mas é importante entender, tá? Então vamos supor que se eles tiverem a mesma cor e o mesmo raio, eles são iguais. Então, if this ponto tá privado? Tá privado. Então eu tenho que get cor e get raio. Aí é de que tipo? Double. Já vou ler as perguntas aí, tá? Tô só concluindo isso aqui. Então, se get cor ver se eu balanceei certo. Vou colocar um parênteses aqui. Esse parênteses fecha aqui e esse daqui fecha aqui. Então, se eles tiverem a mesma cor e o mesmo raio, passei os parênteses agora? Passei. Esse daqui é daqui e ainda aqui que está sobrando. Esse fecha aqui, esse fecha aqui, esse fecha aqui. Beleza, agora sim. Tá? Então, reimplementei o método equals, que fala o seguinte, olha, duas bolas elas são iguais se ela tem a mesma cor e o mesmo raio. Tá? Então, assim, exemplo bobo, né? Assim, ele não faz o menor sentido falar que duas bolas são iguais se ela tem o mesmo raio e a mesma cor, mas é só para ilustrar para vocês esse slide vagando aqui. Bom, que isso aqui é muito comum, muito comum. É muito comum você testar as classes ou se ele é uma instância de uma determinada classe e que quando você sobrescreve o método equals, é quase que obrigatório que você sobrescreva o método hashcode. Tá bom? É isso. O que é que está reclamando aqui? É redundante. Qual que é a redundância aqui? Não estou vendo nenhuma redundância aqui, não. Mas eu também não estou olhando com carinho, não, tá bom? Mas é isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Leandro, explica a diferença de sobrecarga e sobrescrita. Sem problema. Sobrecarga é quando você tem dois métodos com o mesmo nome, porém assinaturas diferentes. Então, por exemplo, public boolean equals bola futebol. Tá? Isso aqui é sobrecarga. Tem um método equals que retorna um boolean e espera um bola de futebol, e tem um método equals que retorna boolean e que espera um object. Tá? Isso aqui é sobrecarga. Sobrescrita é isso aqui. Isso aqui é sobrescrita. É quando eu mudo a implementação original. A implementação original é essa aqui, ó. Tá? Essa é a implementação original. Só compara se as referências são para o mesmo objeto. Aqui eu mudei a implementação, eu sobrescrevi. Antes de eu passar para os próximos aqui, você entendeu a diferença, Alexandre? Beleza. Deixa eu ler o próximo aqui. Leandro,
você fez equals e hashcode publics. Mas sempre que faça uma classe pública, fala que tem que ser um arquivo com o nome da classe. É porque você está reescrevendo? Não. É o seguinte, Felipe. Deixa eu te explicar. Existe uma regra em Java que em um arquivo só pode existir uma classe pública. E essa classe pública, obrigatoriamente, tem que ser o nome do arquivo. Tá? Isso é uma regra de Java, tem nada a ver com C#. Regra de Java. Bom? Então, o que acontece? Como a minha classe bola de futebol ela é public, significa que, obrigatoriamente, o meu arquivo tem que chamar bolafutebol.java. Isso é uma regra. Se a classe é pública, o nome do arquivo Java tem que ser o mesmo nome da classe, ok? E como eu não posso ter duas classes públicas dentro de um mesmo arquivo, né? Porque não tem jeito de um arquivo ter dois nomes, tá? É só questão de lógica. Se a classe pública tem que ter um arquivo com o mesmo nome, eu não posso ter duas classes públicas dentro do mesmo arquivo, tá bom? E o seguinte, eu vou ler seu comentário, só terminando a explicação aqui, tá? Agora, não existe nenhuma regra que fala com que uma classe que não seja pública, ela tenha que estar num arquivo com o mesmo nome dela. Não existe essa regra. Então, eu posso chegar e criar uma classe aqui, ó, por exemplo, public não, classe inútil, que extends nada, só ela é inútil mesmo. Tá? Isso aqui pode, sem nenhum problema. Você pode ver aqui que não tem reclamação. E se eu der uma olhada no código dela, vamos ver qual que é o caminho disso aqui. Acho que eu coloquei na minha área de trabalho. Aqui, ó. Você pode ver que eu tenho um arquivo .class aqui, ó. Classe inútil. Então, ele foi compilado. Tá? E funciona direitinho. Só que, se a classe é pública, eu só posso ter uma por arquivo. Tá? Então, só para acabar de complementar aqui, eu não posso renomear esse arquivo. Por que eu não posso renomear? Porque ele viola a regra que fala que uma classe pública tem que estar num arquivo com o mesmo nome da classe. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e renomear esse arquivo, tipo aqui, ó, rename, tá? Vou colocar bola de futebol 2. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não tem nada a ver, tá? Aqui, ó. Ele já renomeou aqui para mim também. Porque eu não posso ter. E eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Vamos ver se você consegue ler aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Class bola futebol is public. Should be declared in a file named bolafutebol.java. Então ele está falando que a classe bola de futebol tem que estar num arquivo chamado bola de futebol.java. Beleza? Deixa eu renomear esse negócio aqui direito. Mas entendido? Aí eu vou continuar lendo os comentários aqui agora. Beleza. Então deixa eu continuar lendo aqui, ó. Leandro, se você vai usar getSet, não é mais fácil deixar o atributo public? Alguém me perguntou isso, foi você mesmo, foi não, Felipe? Me perguntou isso numa mensagem privada no Classroom. Foi você ou não? Sim, eu respondi, tá? Deixa eu repetir a resposta. Seguinte, o Felipe acabou de perguntar se eu vou deixar um atributo. Se eu vou criar um get e um set para o atributo, não é mais fácil eu deixar ele public? A resposta é, eu concordo com ele, mas é errado. Tá? Qual que é o problema? Tá? Não existe sobrescrita de atributo. Tá? Da mesma forma que não existe sobrescrita de métodos, de coisas estáticas, não existe sobrescrita de atributo. Significa que se uma classe ela tem um atributo chamado A,
e a filha tem um atributo chamado A, existem os dois atributos, tá? Tem o A na classe mãe e tem o A na classe filha. Atributo nunca é sobrescrito. Então, o que acontece? Se eu pegar um método, e esse método chama... um método não. Se eu pegar um atributo chamado nome, por exemplo, tá? E aí eu torno ele private. E aí eu tenho um método que é getNome e setNome. Não é a mesma coisa de deixar ele public? Não. Quais as razões? Primeiro, se eu deixar o atributo, eu não consigo fazer sobrescrita. Essa é a primeira coisa, porque não existe sobrescrita de atributo. Segunda coisa, não é possível fazer validação em atributo. Então, vamos supor que eu queira garantir que só nomes de um determinado tamanho possam ser aceitos. Não tem jeito de eu fazer essa validação direto no atributo. E eu posso fazer essa validação dentro do setNome, por exemplo. Então, por exemplo, se o cara chegou lá e passou um nome com mais de 250 caracteres, eu levanto uma exceção. Tipo, nome de imperador, filhão. Entendeu? Sabe? Qual que é o sentido de ter um nome com mais de 250 caracteres? Só para poder atrapalhar o sistema. Entendeu? Então, você não consegue fazer isso daí direto com o atributo. E outra coisa, o assunto da próxima aula é interface. Interfaces não definem atributos. Então, significa que se você estiver implementando uma interface e essa interface manda você implementar o getNome e o setNome, e você coloca um atributo público com o nome, né? Mas não cria o getNome e não cria o setNome, você não está implementando aquela interface. Ou seja, você não fez aquilo que é pedido. Então, apesar de fazer todo sentido a sua pergunta, eles não são a mesma coisa, tá? E outra coisa, quando você coloca um método get e set, mesmo que o usuário tenha uma ideia da implementação interna da classe, ele não consegue afirmar, porque afinal de contas ele não está vendo. E se você coloca o atributo como público, ele está vendo, tá? Então, assim, são raríssimas as exceções onde um atributo é público. Eu já mostrei um para vocês, tá? Mas são raríssimas as exceções. Quando você cria um get e um set, não é a mesma coisa de colocar o atributo como public. E outra coisa, para fechar aqui, de vez para poder falar que não é a mesma coisa. Quando você torna um atributo public, isso não torna a sua classe um bin, não torna o seu objeto um bin. Então, dependendo da interface que você está implementando, e o seu sistema é configurado através de um XML, ele espera uma classe que implemente um bin. E, no caso, deixar o atributo como público não torna ele um bin, tá bom? É isso daí, mas entendeu, né, Felipe? Não é a mesma coisa. Faz todo sentido a sua pergunta. Bin de feijão. Eu falei isso algumas aulas para trás. Isso aqui, ó. Tá? Isso daqui. Um Java Bean, um Java Bean é uma classe onde os atributos dela tem um get, nome do atributo, e um set, nome do atributo, e ela tem um construtor padrão. O que é um construtor padrão? É um que não espera parâmetro, tá? E além disso, ela tem que ser serializável, tem que ser serializable, tá? Então, fazer isso daí que você está falando, né? Não permite a sua classe ser um bin, tá bom? Então, assim, no final das contas, não é a mesma coisa, tá? Beleza? Eu acho que terminaram as perguntas, né? Porque a última era essa sua. Se não seria mais fácil. Mais fácil é, mas não é a mesma coisa. Tá bom? E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Porque o assunto da aula de hoje é assim, bem sossegado, né? Classe abstrata é bem sossegado. Então, ótimo. Aula que vem, quarta-feira, aí o assunto é interface. Interface é muito legal. Muito mesmo. Classe abstrata não é uma coisa que eu acho
Muito legal não, tá? E eu raramente uso classe abstrata. Raramente. Não, é legal mesmo. É legal, não é difícil não, tá bom? Então, classe abstrata, apesar de útil em alguns casos, igual eu mostrei aqui hoje, né? Você já tem implementação para várias coisas e tudo. Não é uma coisa que faz parte muito do meu dia a dia. Eu raramente faço classes abstratas. Mas interface é um negócio que usa demais. Interface é legal. Inclusive, o jeito padrão de trabalhar numa empresa é através de interfaces. Você chega, tá, e passa a tarefa como pro cara? Você dá um documento para ele, dá uma interface e fala assim, filhão, seu trabalho é implementar essa interface aqui. Aí ele bate no peito e fala, chá comigo, tá? Deixa com o pai aqui, tá bom? É assim que a gente trabalha, tá? É implementando interfaces. Então, interface é legal demais, é um negócio mega útil. Você pode implementar várias interfaces ao mesmo tempo, o que torna o seu objeto objetos de vários tipos ao mesmo tempo. É um polimorfismo muito legal, tá? Sem o problema de herança múltipla que a gente tem com C++. Então, assim, é um negócio fantástico. Interface é muito legal, que é o assunto da próxima aula. Então, assim, venha de coração aberto para a aula de quarta-feira, porque eu acho que das últimas aulas é o que vocês vão ver de mais útil, tá? É a questão de interface. É assim que uma coisa de verdade é feita. Você define a interface, tá? Não começa dando dedada e fazendo classe, não. Começa definindo a interface, e quando você define a interface, você já define os meios de comunicação. As classes elas vão se comunicar como? Através dos métodos que estão descritos na interface. Não é para se comunicar através de outra coisa, é comunicar através das interfaces. Tá? Então, o sistema ele é modelado através das interfaces, as interações são modeladas a partir das interfaces, e aí as pessoas começam a trabalhar de verdade, tá? Que é escrever o código. Tá? Primeiro a gente define o que e depois a gente define como. Tá? Como é a implementação e o que são as interfaces. O que a minha classe precisa ter. Tá bom? Beleza, gente? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vou parar a gravação aqui e quarta-feira a gente continua com o assunto de interface que é legal demais. Tá? Então, até mais, até quarta-feira.